Galera, o tópico agora é alotropia. Estamos no capítulo 1, estudo da matéria e suas transformações, e vamos para esse tópico agora. Bom, o que é alotropia? As formas alotrópicas, para você nunca mais esquecer, são apenas substâncias simples. O que é uma substância simples que nós já estudamos? Substância formada apenas por um tipo de elemento. Ou seja, então, são substâncias simples diferentes, formadas pelo mesmo elemento químico, porém apresentando propriedades físicas diferentes. Como assim, Augusto? Bora lá. O2 e O3. O2 é uma substância simples. O3 é uma substância simples. Beleza. São diferentes? São diferentes. O gás, o ar que tu respira, tu retira um gás importante para a nossa sobrevivência, que é o oxigênio. Diferente do ozônio, você não respira ozônio para a sobrevivência. Mas o ozônio tem suas características importantes. O ozônio nos protege contra os raios ultravioleta, UVA e UVB. Na camada de ozônio, ele funciona como um filtro. Peraí, Augusto, mas tanto o ozônio quanto o oxigênio não são formados por elemento químico oxigênio? Sim, eles são substâncias formadas de um mesmo elemento e são substâncias simples. Agora, apresentam propriedades físicas diferentes. Por exemplo, o oxigênio, ele é um diatômico, ele é mais estável. Em contrapartida, o ozônio é menos estável. O oxigênio, ele é um gás que não tem cheiro. Já o ozônio, ele tem um cheiro desagradável. A coloração do oxigênio é incolor. E a coloração do ozônio, o ozônio tem uma coloração azulada. Ele é azul. Opa, pera aí. Então eu estou percebendo que, apesar das duas substâncias serem formadas de um mesmo elemento químico, elas são diferentes. Sim, elas são formas alotrópicas. Resumindo, quando substâncias simples são diferentes e formadas de um mesmo elemento químico, ela tem essa propriedade chamada de alotropia. Eu coloquei aqui ao lado para você os principais elementos que têm formas alotrópicas que você precisa gravar. Sabe como você vai gravar isso aqui agora? Cospe. Cospe a um átomo. A um átomo. Aí você fala, que de acha isso aí, Augusto? Ó, o oxigênio, O2 e O3, se diferenciaram a partir da atomicidade. Ou seja, o O2 tem 2 átomos e o O3 tem 3. Então, a diferença do ozônio para o oxigênio está na atomicidade. Quantidade de átomos que vão formar a substância. Aqui eu usei 2 átomos e formei o gás do oxigênio. Aqui eu usei 3 átomos e formei o gás ozônio, e vocês já viram que eles são o quê? Diferentes. E se são substâncias simples, eles são formas alotrópicas. Agora, e os demais? Assim como o oxigênio, o fósforo também, eles se diferenciam um do outro pela sua atomicidade. O fósforo, chamado de fósforo vermelho, que é o fósforo que você tem na sua casa aí, por exemplo, só que não é a pontinha do palito, é a lixa. A lixazinha que você usa para riscar o fósforo, é ali que tem o elemento químico fósforo, e é o fósforo vermelho. Esse N aqui significa número indeterminado de fósforozinhos juntos. Em contrapartida, nós temos um fósforo que é altamente reativo. Ele é chamado fósforo branco. E esse fósforo branco só tem 4 átomos. Então, o que diferencia o fósforo vermelho do branco?
a quantidade de átomos. Então, assim como o oxigênio, o fósforo tem as suas formas alotrópicas se diferenciando pela quantidade de átomos, ou seja, pela atomicidade. Em contrapartida, o carbono e o enxofre, eles vão se diferenciar com relação à arrumação dos elementos, formando estruturas diferentes. Por exemplo, grafite e diamante, que são os mais comuns. Como o grafite, então, Augusto, que eu uso aqui na minha pontinha do lápis, é formado de carbono? É. Assim como o diamante que você tem aí agora no seu dedinho. Ó, aquele diamante. Olha para ele agora. Ele é carbono também. Então, o grafite e o diamante são substâncias simples porque só são formadas de carbono. Porém, galera, são diferentes. Agora, a diferença está onde? Na arrumação dos carbonos na sua estrutura. A arrumação do grafite é uma, do diamante é outra. Inclusive, por exemplo, o grafite ele conduz corrente elétrica justamente pela arrumação dessa cadeia, que vocês vão aprender mais na química orgânica, permite isso. O diamante, por exemplo, não conduz corrente elétrica. Agora, a broca que perfura um poço de petróleo, a pontinha dela é de diamante. Por quê? Porque é o elemento mais duro que nós temos na natureza. Olha que massa! Mas os dois são formados de carbono. Agora, são diferentes? São diferentes. Esse aqui é o fulareno. Buckminster fulareno. Também é uma forma alotrópica do carbono. E eles se diferenciam em quê? Na arrumação. O oxigênio se diferencia em quê? Na atomicidade. O enxofre rômbico e monoclínico se diferenciam em quê? Na arrumação da sua estrutura também. E o fósforo vermelho e branco se diferencia em quê? Na atomicidade. O que é alotropia? São substâncias simples diferentes, formadas de um mesmo elemento químico, porém apresentando propriedades físicas diferentes. Quais são os principais elementos de suas formas alotrópicas? Cospe, arrum, átom, arrum, átom. Valeu!